Então, pessoal do terceiro ano, né? Vamos hoje trabalhar uma aulinha de física, tá, né? Boa tarde para a galera da tarde, boa noite para a galera da noite. Então, a gente vai trabalhar aí hoje um pouquinho da natureza elétrica da matéria, né? A gente estuda nesse primeiro bimestre do terceiro ano, né? A gente estuda a natureza elétrica da matéria. Então, o que a gente precisa compreender é como se comporta, né? O que seria corrente elétrica e como a matéria ela pode ter esse comportamento elétrico. Então, vou compartilhar com vocês aqui, né? Na verdade, uma janelinha, que seria o nosso quadro digital, para facilitar aí o nosso raciocíniozinho. Então, a gente tem aqui toda uma questão de como a gente vai trabalhar aí essa questão da natureza elétrica da matéria, né? Então, quando a gente fala natureza elétrica da matéria, a gente vai estar falando, primeiramente, do átomo, né? Porque quando a gente diz assim, vou estudar corrente elétrica, não é só chegou assim e coloca na tomada, não, tem que entender como é que funciona, né? A natureza elétrica da matéria, ele fez com que despertasse justamente todo esse desenvolvimento, né? A parte eletroeletrônica aí que a gente conhece hoje. Então a gente viu que o átomo no núcleo, né, ele tem aqui cargas, que são aqui positivas, como é o caso aqui dos prótons, né? Nós temos uma molécula de natureza sem carga, que é os nêutrons, tá? E a gente tem aqui também, na eletrosfera, a gente tem uma carga aqui negativa que a gente chama de elétrons, tá? Que é justamente o nosso alvo. Nosso alvo aqui do estudo da eletricidade são os elétrons. Aí você diz, mas é só os elétrons que eu devo me preocupar? Não, a gente se preocupa com as partículas como um todo. Mas por que os elétrons? Tá? Porque se você pegar aqui, ó, um fio, você pega aqui um fio, tá? E esse fio, é lógico, ele é um condutor, tá? E o que a gente observa? Geralmente na eletricidade a gente tem regiões positivas e negativas, né? A gente tem polos diferentes. O que acontece na verdade? Num fio, o que está acontecendo aqui é um deslocamento de quem, ó? De elétrons. É como se os elétrons começassem a andar aqui, ó, de uma maneira ordenada. Então, quando a gente pega aqui a corrente elétrica, né, que é o CE, nada menos é do que os elétrons caminhando de uma maneira ordenada. Então, o deslocamento ordenado de elétrons vai fazer com que você tenha aí o que a gente conhece por corrente elétrica, né? Que você vê aí a praticidade hoje de tudo você está relacionado aí a uma eletricidade, né? Então, hoje você vê que a gente tem aqui o padrão novo de eletricidade, né? Quando a gente pega lá a tomada, o padrão novo ele tem praticamente aqui dois botõezinhos aqui e o outro aqui em cima, né? Então, a gente tem uma região positiva, um polo positivo, uma negativa, e a gente tem aqui um ponto que a gente chama de nêutron, né? Que, na verdade, isso daqui é o terra, que a gente vai entender também por que o fio terra, né? O aterramento é importante. Por que o aterramento ele é importante? Então, a gente vê que houve uma mudança nesse padrão elétrico. Então, a gente, quando começa a entender os processos físicos, a gente tem que compreender essa parte, tá? Então, como é que foi descoberta essa questão, né? Todos os modelos atômicos, né, o Thomson, bem como o Rutherford, eles conheciam um pouco dessa parte de eletricidade, eles foram moldando esse modelo, tá? E hoje, se você observar, o átomo moderno, ele tem uma carga positiva, né, as partículas negativas, e a gente tem trajetórias aí, ó, elípticas. É como se você tivesse aqui, ó, o átomo fazendo pequenos giros, que na verdade são os elétrons. Os elétrons estão aí em órbitas que são definidas por a energia quantizada, e você tem aí esses elétrons girando. Então, a gente tem praticamente um átomo nesse formato. Então, a gente precisa entender algumas coisas, tá? Então, quando a gente fala aí de eletricidade, a gente está falando especificamente do elétron. E o elétron, ele é conhecido na eletricidade, né? O Coulomb, ele chamou esse elétron, né, justamente com Millikan, né, trabalhou aí a chamada carga elementar do elétron. Eles observaram nos seus estudos que o elétron ele tem uma carga elementar, eles calcularam essa carga. A gente chama de carga elementar, que a gente chama de E, e ele tem um valor, essa carga elementar.
Essa carga elementar, ela corresponde aí a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse C aqui corresponde a coulomb, ou coulomb, que é a unidade aí de carga, né? A unidade de carga, é o coulomb. Então, a gente tem aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é a carga, nesse caso aqui, do elétron. E é uma carga negativa, por quê? Porque ela corresponde ao elétron. Ah, então se eu quiser saber a carga do próton, é só colocar um mais. A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? É só mudar o sinalzinho. Tem também como saber a carga. Mas a gente está preocupado com o elétron, porque é elétron que vai se deslocar no fio e levar a corrente elétrica até você aí, que vocês conhecem nesse caso aí. Então, é o fio que vai conduzir os elétrons. Então, esses elétrons, eles vão andar aí, nesse fio, nessa carga, indo aí nessa sequência, tá? Então, isso é que é importante que a gente entenda, tá? Então, bem tranquilinho nisso daí. E o que é que a gente viu lá nas aulas de física, né? Pessoal da tarde a gente ainda viu pessoalmente, né? O da noite estava um pouco online, mas aí a gente pode, por exemplo, quantizar, ou seja, ver a quantidade. Eu posso ver a quantidade de cargas no sistema, tá? Ou nos corpos. Eu posso calcular a quantidade de cargas em um sistema, né? Ou num corpo? Posso. A gente pode matematicamente calcular isso daí, tá? Aí você diz, e como é que eu vou calcular essa quantidade aí de corpos, né? Na verdade, de cargas que eu tenho nisso aí. Matematicamente, você calcula assim, ó. Q é mais ou menos N vezes E. O que a gente coloca mais ou menos NN? É porque a gente trabalha da seguinte maneira, né? Q significa que é a carga. Nesse caso aqui, é a quantidade de cargas, tá? É a quantidade de cargas. N é o número de cargas que você pode ter perdido, ganhado, etc., né? Que nesse caso aqui é a quantidade que você tem aí de cargas, e o E é a carga que a gente chama elementar. Aí você diz, essa carga elementar ela é um padrão, tá? Ela não muda, é 1 vezes 6, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então você tem essa carga aqui, tipo, que não muda. O que vai mudar é justamente o número, né, de cargas que a gente tem ali. Quantidade de cargas que a gente observa ali. E esse sinal, ele só vai me dizer se praticamente eu tenho uma carga positiva, né, ou seja, se eu tenho um excesso de elétrons ou se eu tenho uma falta de elétrons. Então, esse mais e esse menos aí é só para dizer, quantos elétrons eu tenho em excesso? Quantos elétrons aí eu vou estar com a carga negativa? Quantos elétrons eu tenho em falta? Então, eu vou estar com a carga positiva. E assim sucessivamente. Porque o objetivo dos corpos é sempre o quê? Neutralizar. Aí você diz, sempre neutralizar? Sim, sempre neutralizar. Porque o objetivo dos corpos, né? O objetivo geral dos corpos, de um modo geral, é que a gente tenha um equilíbrio de cargas. Então, a gente busca aí um equilíbrio de cargas. Por isso que diz assim, a gente tem que ter a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. Se eu tiver diferença nesse sistema, a diferença aí a gente vai ter um processo chamado de eletrização. Então, eu posso ter uma eletrização? Posso, quando eu tenho um desequilíbrio aí nessas quantidades de carga, tá? Então, a gente vai falar agora, e conhecer um pouquinho rápido, sobre os chamados princípios, né? Princípios e lei da eletrostática, tá? A gente precisa conhecer um pouco sobre isso aí. Então, vamos colocar aqui, né? Os princípios, nesse caso aí, e leis da eletrostática, tá? Então, a gente tem alguns princípios que são fundamentais para vocês entenderem lá na frente alguns comportamentos que possam aparecer aí, tá? Comportamentos esses que vão desencadear, assim, alguma coisa, né? Primeira coisa que a gente estuda é o princípio da atração e da repulsão. Por exemplo, eu posso ter duas cargas aqui, ó, de mesmo sinal, carga positiva com carga positiva. Então, eu vou ter uma força que é uma força de repulsão, concorda?
Então, a gente tem repulsão. Do mesmo jeito, se você tiver cargas aqui de sinais iguais sendo negativos. Então, a gente observa aqui que você tem aí, ó, forças de repulsão. Então, a gente tem aqui, que a gente chama na física, né, de repulsão. Isso aqui é uma repulsão. Mas a gente pode ter atração também, né? Então, isso aí, do mesmo jeito que a gente tem repulsão, a gente pode ter uma atração entre as cargas. Para isso, basta ter sinais o quê? Contrários, tá? Quando você tem sinais contrários, a gente tem aqui forças de atração. Então, as forças vão ser atraídas aí. Uma partícula vai atrair a outra. Então, aqui a gente já teria uma atração. Então, fisicamente falando, a gente tem atração e a gente pode ter repulsão entre partículas, entre cargas, entendeu? E isso é importante que você domine e entenda, tá? Quando é que eu vou ter atração, quando é que eu vou ter repulsão de cargas, tá? E vai depender do meu sinal. Por isso que às vezes você vai fazer lá, vai ligar um fio e quando você pega cargas aí, né, que tem a repulsão ou a afinidade, você tem aquela faísca. Pode ser mais intensa ou menos intensa, dependendo da intensidade tanto da carga como essa diferença de polos. Então, a gente vê que você pode ter uma eletrização, né, um contato. Você vê que a faísca ela pode ser desde mostrando que está passando elétrons, como pode ser aí uma repulsão e atração. A repulsão e a atração ela é muito mais nítida quando você pega ímãs. Porque ímã trabalha com campo gravitacional, é deslocamento de carga diferente, uma região mais positiva, outra região mais negativa. Então, a gente tem isso aí, certo? Então, assim, é importante que o aluno tenha esse comportamentozinho na hora de se trabalhar. Então, quando a gente trabalha, a gente observa e vê, né, de um modo geral, essas questões relacionadas à atração, à repulsão. Então, cuidado muito com isso, né? E segundo critério é a chamada lei da conservação das cargas, né? Por exemplo, se você pegar todas as cargas, somar todas as cargas, nesse caso aqui, do início, tá? Obrigatoriamente, ele vai ter que ser igual ao somatório de todas as cargas, nesse caso, no final. Então, a gente tem aqui as leis, né? Lei da conservação das cargas, que a gente chama da conservação das cargas do sistema, né? Quando ele fala assim, né? Em sistemas eletricamente isolados, né? Quando você tem um sistema isolado, você pode afirmar que o somatório inicial das cargas é igual ao somatório final delas. Então, você tem um equilíbriozinho aí dessa carga. Se você pegar um sistema isolado, duas cargas, se você somar todas as cargas no início, vai ter que ser igual a todas as cargas do final. Por quê? Porque ele está isolado. Tranquilo? Então, essa seria a primeira lei. Por isso que isso aí é o que corresponde, né, àquela primeira atividade que a gente fez aí na sala, tá? Então, é importante que você tenha esse cuidadozinho aí de se trabalhar todos esses procedimentos, ok? Então, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as eletrização, e aí a gente, né, eu devo estar postando isso amanhã, e aí a gente vai completando aí essas aulas para vocês irem tendo isso também gravadinho de acordo com o que a gente vai trabalhando, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Beleza? Até a próxima.